Avançamos para o Casa Comum esta semana com Eduardo Pacheco, Mariana Vieira da Silva. Mais à frente vamos falar sobre os temas europeus com a deputada Ana Miguel Pedro, eleita pelo CDS. Para já, vamos às questões internas, ainda marcadas pela questão do Orçamento de Estado para 2025, ainda o tema que vai mobilizando a nossa atenção ao longo das últimas semanas e, de novo, com a promessa de novas conversas entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro sobre esta matéria. Essas conversações vão continuar depois de um encontro que não trouxe, ao que é possível perceber, nenhuma aproximação entre as partes. Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro não ou mantêm esta divergência em relação, sobretudo, a uma questão que é colocada em torno das opções do governo sobre o IRS jovem e a baixa do IRC. O Primeiro-Ministro diz que, e o Primeiro-Ministro das Finanças dizem que são questões essenciais para o governo, são prioridades do governo, e o PS recusa alimentar no plano do orçamento para uma viabilização, uma abstenção, por exemplo, essas duas medidas. Vamos ao cerne das medidas, para além da questão da divergência e dos climas negociais. Começo por si, Eduardo Pacheco, bem-vindo. Deste ponto de vista, acha que as medidas que, do lado do governo, por exemplo, que está aqui a colocar como centrais estas medidas relacionadas com o IRS jovem e o IRC, a baixa do IRC, o governo tem margem para modelar, apesar de Pedro Nuno Santos dizer que não aceita modelações destas medidas? Estas duas medidas são fundamentais para o Governo porque no seu programa, quer eleitoral, quer depois no programa do Governo, assentou na necessidade de reduzir a carga fiscal. Nós entendemos, já há muitos anos, não foi agora das últimas 48 horas ou nos últimos 2 meses, que os portugueses vão pagar impostos a mais e que é preciso reduzir a carga fiscal. Portanto, inserem-se ao nível das empresas e ao nível das famílias. Nas famílias já foram reduzidos este ano cerca de 1.500 milhões de euros no IRS. Uma parte feita ainda pelo governo anterior e depois complementada com uma descida reforçada por este governo. E, portanto, queremos voltar a descer o IRS centralizado nos jovens. E porquê nos jovens? Porque aquilo que dizem os números é que a nova geração, sobretudo as pessoas com formação superior, estão a ir lá para fora. E estão a ir lá para fora não só à procura de melhores condições de trabalho, mas é sobretudo também à procura de melhor rendimento. Porque licenciados, depois têm a seguir doutoramentos, depois vão para o mercado de trabalho e quando se percebem têm 1.100 euros na conta. E, portanto, temos que melhorar isto. Claro que o ideal é que as empresas tenham condições para melhorar os salários que pagam. Mas o Estado pode dar um incentivo, que é cobrar menos IRS. Porque para o cidadão A, B ou C, o que é importante é o que depositam na conta. Não é propriamente o valor absoluto do ordenado. E, portanto, se eu pagar menos impostos, depositam mais na conta. Sendo que na questão dos impostos, o PS sublinhou desde muito cedo. A questão do IRC é mais antiga, digamos assim, porque o IRS jovem surgiu depois por proposta do governo e aí o PS foi muito liminar na sua recusa, tendo em conta, alegando uma certa discriminação face a outros, Não, eu compreendo. outros contribuintes. Eu tenho mais de 35 anos, portanto, esta medida não se aplica a mim. Então se compreende, Agora, apoia a medida? apoio a medida no sentido de haver necessidade de segurar esta geração em Portugal. Que depois, se for possível estender para outros, melhor. Mas Roma e Pavia não se fizeram num só dia. E, portanto, é preciso dar incentivos, como o Governo tem dado ao nível da habitação, ao isentar a compra de habitação por jovens, do pagamento do IMT, do imposto de selo, estamos automaticamente a reduzir cerca de 10%, mais do que 10%, o valor da habitação. Novamente, porque para a pessoa é indiferente. Se a casa custa 200 mil e eu pago mais 20 mil de IMT, se me retiram os 20 mil, eu fico com mais dinheiro. Isso é simples de compreender. Portanto, estamos a tentar dar incentivos para segurar os jovens. Por outro lado, ao nível do IRC, porque aquilo que nós temos assistido é... Portugal é o país que tem a taxa efetiva mais alta da OCDE. A taxa fixa ao nível do IRC. Ora, um empresário, quando vai fazer o seu investimento, também compara, porque quer saber onde é que pode rentabilizar melhor os seus capitais.
E se na Irlanda, na República Checa, na Polónia, paga muito menos, porquê é que ela há de vir para Portugal? Só pelos nossos lindos olhos? Não. Temos que lhe dar condições. E há duas hipóteses. Uma é aquela que o Partido Socialista tem vindo a definir, que é dizer só se devia reduzir se ou aumentar os salários em tanto, se... Apresentar condições, no fundo. Ora bem, essa medida de algum modo já esteve em vigor, foi posta em prática pelo governo anterior. Na altura, quando foi apresentada a medida, o governo esperava que isso tivesse um custo fiscal de cerca de 70 milhões de euros. A prática mostrou que o custo fiscal foi de 6, o que significa que as empresas não aderiram. E, portanto, são medidas complicadas depois de pôr em prática. São ótimas para os escritórios de advogados. Mas não é aquilo que nós precisamos. Imagino que é um empresário que quer comparar a taxa de Portugal com a taxa do IRC da Irlanda ou da República Checa e lhe dizem, olha, é isto, mas se você empregar mais jovens, se você aumentar os ordenados é isto, tal, afinal já não é isto. Ele disse, está bem, mas eu quero é comparar o que é que eu pago em Portugal e o que é que eu pago no outro. Não é linear, não é simples. Acresce que esta medida chegou a ter o acordo do Partido Socialista. Todos nós nos lembramos que um pacto foi assinado, ainda no governo do Dr. Passos Coelho, com o líder do Partido Socialista, da altura, António José Seguro, em que acordámos precisamente este caminho. Infelizmente, hoje o Partido Socialista está muito mais radicalizado do que estava na altura do Dr. Isso é um dos argumentos. Vamos ver se conseguimos ter Mariana Vera da Silva, que hoje junta-se de forma remota à nossa conversa. Bem-vinda, Mariana. Muito boa tarde. Boa tarde. Esta questão para o PS é bastante central e tem sido muito vincada por Pedro Nuno Santos, que aliás já avisou que prefere perder eleições do que abdicar das suas convicções. Onde é que está a margem do PS para, nestas duas matérias em particular, o IRS jovem e a redução do IRC, poder alterar alguma coisa? Porque também já ouvimos do parte do PS que não há sequer hipóteses para grandes modulações das medidas. Bom, nós aqui ao longo das últimas semanas já temos conversado sobre estas duas medidas porque eu considero que elas são mesmo um exemplo daquilo que está em causa numa negociação orçamental. O PSD tem dito e repetido que estas medidas são centrais no seu programa de governo. E foram centrais na campanha, nem se pode dizer que sejam daquelas medidas pequeninas que lá estão em letras pequenas. Ora, esse programa não teve a maioria dos deputados e é no fundo isso que está em causa. Aquilo que o PSD e o Governo procuram é que o Partido Socialista, que é contra estas medidas, que representa os eleitores que não votaram a favor delas, viabilize medidas que foram da linha da frente da campanha eleitoral e não obtiveram a maioria do apoio dos portugueses. E nós nunca nos podemos esquecer disto, porque a matéria fiscal não é uma decisão dos governos, é uma decisão da Assembleia e, portanto, foi o povo que decidiu que não havia maioria para medidas que, como eu aqui tenho, semana após semana, procurado chamar a atenção, são transformações, essas sim, radicais, nomeadamente a do IRS, quanto à nossa forma de recolher os impostos e de redistribuir a riqueza. Eu volto aos números e àquilo que tenho aqui dito de forma muito insistente. Porquê é que nós dizemos que a medida é injusta? Porque esta medida trata os salários de 1.100 euros e os salários de 5.000 euros de maneira muito parecida. São taxas com uma diferença de décimas que são cobradas a estes dois salários muito distintos, porque fará com que dois trabalhadores numa mesma empresa, um com 34 anos e outro com 50 e 25 anos de carreira, pelo mesmo trabalho, mas com carreiras muito diferentes, o mais jovem leva para casa muito mais dinheiro do que o mais velho. E isto no tecido social, no tecido das nossas empresas, das nossas salas de professores, dos nossos hospitais, tem um impacto muito significativo e que nós não devemos desvalorizar. E, portanto, a injustiça da medida, quer na sua dimensão muito significativa, quer no facto de se dirigir efetivamente a uma elite e aos jovens que mais ganham, porque a larga maioria dos jovens em Portugal ganham o salário mínimo e não serão afetadas ou até serão prejudicadas por esta medida, é uma razão suficiente. Eu queria chamar a atenção que ninguém apoia esta medida. Não há nenhuma instituição, nem internacional, nem nacional, que se dirija a estas temáticas que diga bem desta medida. E não tem modulação possível? Não, nós estamos outra vez mais um dia de uma reunião e eu acho que não devem ser ditas frases que dificultem as negociações. Eu estou a procurar explicar o racional, uma medida que ninguém defende e com este impacto de ser uma medida dirigida às elites, não pode ser uma medida que conta com o voto do Partido Socialista
e faz com que o radicalismo esteja com quem, sozinho, contra tudo e contra todos, continue a defender essa medida. O Duarte discorda Eu aqui, não julgo é? que no IRC, pois, certo, mas E é isso. é que nós vamos a eleições, não vamos decidir só quem é que tem mais deputados. E neste caso até tem os mesmos deputados. Vamos decidir que condições existem para aprovar uma medida que, e eu acho que isso o Duarte concorda comigo, que é de tal maneira significativa, que é muito dificilmente reversível e, portanto, que se transformará numa medida que fica, não digo para sempre, porque na verdade nada é para sempre, mas que fica instituída e com a qual o Partido Socialista não pode Deixa-me ouvir concordar aqui o Duarte pela outra sua vez. injustiça. Eu queria só fechar no IRC, porque o Duarte Sim. também falou do IRC. Eu Sim. acho que no IRC as questões são bastante distintas, porque eu ouvi o Primeiro-Ministro, logo a seguir à reunião com o Secretário-Geral do Partido Socialista no evento do turismo, dizer quais eram as 3 razões pelas quais queria baixar o IRC. E eram a capitalização das empresas, o investimento e os salários. Ora, essas são exatamente as 3 condições que o Partido Socialista tem e os números que o Duarte Pacheco apresentou referem-se apenas à nova medida, à mais recente, àquela que tem a ver com os salários, que naturalmente pode ser melhorada e pode evoluir. Quanto à capitalização e ao investimento, a despesa fiscal com essas medidas é muitíssimo maior, porque são coisas que nós temos na lei há muito tempo. Como é que o investidor sabe que pode investir em Portugal quando a taxa aparenta ser mais alta? Porque hoje em dia existem dados de taxas efetivamente pagas e todos sabem que na taxa efetiva de IRC Portugal não compara mal com os outros países e por isso é que tem tido recordes de investimento externo nos últimos Mariana, anos. vamos à segunda ronda, com o Duarte aqui a colocar mais argumentos para depois já voltarmos. Duarte? Muito boa tarde também à Mariana. Ora bem, aquilo que nós criticamos aqui neste momento é a reduzida abertura do Partido Socialista para modelar e negociar estas medidas. Porque eu acho que faria uma crítica igual se o Governo tivesse dito, o Primeiro-Ministro, olha, a medida é como está e não mexe uma vírgula. Era uma posição de imposição. Neste momento, aquilo que nós assistimos é o Governo a dizer isto era aquilo que nós gostaríamos de pôr em prática, pode ser criticado aqui ou lá, mas é a vontade do Governo, mas, no entanto, nós estamos disponíveis para trabalhar sobre estas medidas e encontrar uma solução que possa ter em consideração algumas das críticas que são levantadas pelo Partido Socialista, de modo a que o orçamento pudesse ser viabilizado. E, por outro lado, temos do Partido Socialista uma inflexibilidade, dizendo estas medidas têm que ir para o lixo. Nós não estamos disponíveis sequer para olhar para elas e encontrar o meio caminho. E, portanto, não está a fazer uma negociação. Mas o argumento das medidas não serem facilmente reversíveis, um dos argumentos que a Mariana sublinhou, não faz sentido para si? Ora bem, não é assim? Pela carga que as medidas têm? Quantas vezes, incluindo até, às vezes pelo mesmo governo, numa legislatura, são tomadas medidas, por exemplo, ao nível dos incentivos fiscais, e as pessoas até fazem investimentos considerando esse incentivo fiscal, e no ano seguinte eles terminam, no dia seguinte eles terminam, e as pessoas se sentem enganadas pelo Estado, porque muitas vezes alterou as regras a meio do jogo. Portanto, não há medidas que sejam irreversíveis ao nível da fiscalidade. Há uma coisa, é que nós pagamos todos os impostos. Isso é que é irreversível. E desse ponto de vista também pode voltar atrás. O Governo tem essa margem para si? Face ao programa do Governo também. Como é óbvio, o Governo não tem maioria absoluta. Mesmo tendo, é útil que algumas destas reformas, nomeadamente ao nível do IRC, por exemplo, para dar uma tranquilidade aos investidores, que o principal partido da oposição as possa subscrever, mesmo tendo maioria. Neste caso, não tendo, tem que estar disponível para modelar. Se me disser, a medida vai ficar substancialmente diferente, porventura sim. Ou pode ir para eleições. Agora, tendo em conta o que estamos a ouvir. Claro, eu tenho esperança que o Partido Socialista ainda esteja em condições de encontrar o tal caminho a meio da ponte. Também o Chega pode ser uma solução para o Executivo. Sim, pode ser. Mas, são os únicos, aliás. São os únicos. O Partido Socialista e o Chega. Porque os outros partidos não têm deputados suficientes para alterar a correlação de forças. Então são estes dois. Se o Partido Socialista, e até já compreendi, o Partido Socialista o que queria era que o governo ficasse colado ao Chega e ficar o Partido Socialista livre para poder dizer que é mesmo a única força da oposição. Mas, independentemente disso, aquilo que nós percebemos é que há nos Açores ou na Madeira
já governos e orçamentos Isso ainda é outra conta, que Duarte. já têm sido Isso é outro suportados, debate ainda. têm sido suportados pelo Chega, porque é que não poderá ser aqui também? Mariana estava a sublinhar uma discordância a meio do argumento do Duarte Pacheco? É que eu acho que nós não podemos comparar medidas como benefícios fiscais com a transformação, eu volto a dizer, absolutamente radical do que aqui está previsto para o IRS. E eu ainda não consegui, ao fim de muitos debates com pessoas do PSD, que alguém me explicasse o que é que acontece a um jovem que tem 35 anos e no dia em que faz 36 multiplica por diversas vezes o imposto que paga e perde uma fatia fundamental do seu rendimento. Mas por Eu isso a ainda não consegui modulação. que ninguém Eu ainda não consegui me dissesse que concorda que a taxa de IRS de quem paga de quem recebe 1.100 euros seja 2,1% e de quem recebe 5.000 seja 2,4%. Eu não conhecia ainda nenhum militante e responsável do PSD que me dissesse depois, no concreto dos números, que concorda com este tipo de diferença. E é pela natureza da medida que nós discordamos. Eu volto a dizer, eu não vou dizer frases que de resto não me cabem ao secretário-geral, mas queria chamar a atenção. Eu sei que o PSD não tem necessidade de negociar um orçamento desde 1987, quando Cavaco Silva teve uma maioria absoluta. Mas estas duas exigências do Partido Socialista são absolutamente normais, na minha experiência, de negociação de orçamentos. São aquilo que é suposto quando não se tem maioria e precisa de negociar, precisa de se negociar ainda mais, volto a repetir, com medidas que ninguém apoia, que toda a gente diz que podem pôr em causa Mas as contas negociar é públicas, também ceder, Mariana. O PS beneficiar, também pode ceder? mas o PS, ao identificar duas medidas, está a ceder em múltiplas outras coisas que o Governo de resto tem anunciado e com as quais nós já dissemos que não concordamos. Agora, quando se apresenta transformações de fundo no sistema fiscal, que por se dirigirem a uma elite com um custo orçamental muito significativo, porque quando 2/3 dos jovens não beneficiam em nada, significa que nós estamos a utilizar 1.000 milhões de euros de despesa fiscal dirigidos à elite. E isso é uma coisa que eu julgo que todos temos o dever de discutir e que se pode traduzir nesta ideia que é a medida na sua natureza é errada e é isso que o Partido Socialista Muito tem bem. Eu vindo a defender. Agora, desconfio que... cá Desconfio. estaremos de volta a estes Sim, porque assuntos ainda nas temos mais um próximas programa. semanas. Temos um programa ainda antes da apresentação do orçamento. Vamos ver o que é que temos para a semana Exatamente. para poder juntar, eventualmente, se mantivermos este tema nacional. Vamos ao tema europeu. Euronet Plus. Neste tema europeu, vamos olhar para a situação no Médio Oriente, muito rapidamente. Começo já aqui pela Ana Miguel Pedro, eurodeputada do CDS, que se junta a nós nesta edição. Obrigado, Ana Miguel, pela sua disponibilidade. Como é que vê esta ação no Médio Oriente? Enfim, tendo em conta um pano de fundo que já leva quase um ano depois dos ataques do Hamas em 7 de outubro, uma ofensiva muito forte de Israel sobre a faixa de Gaza, com largas perdas de vidas humanas, e agora a frente libanesa num alargar regional, também envolvendo o Irão. Por um lado, gostava de ouvir a sua opinião sobre os caminhos para poder encontrar uma paz e também perceber o que é que a Europa deve fazer, tendo em conta que tem mecanismos de comunicação e cooperação, por exemplo, com Israel também. Bom, boa tarde, antes de mais, e peço desculpa, tivemos aqui alguns problemas para a nossa ligação. Já estão resolvidos, vamos avançar. Estas convulsões geopolíticas e tensões são realmente muito, muito preocupantes. O que assistimos ontem foi a ameaça do Irão e, posteriormente, ao lançamento de um ataque com quase 200 mísseis balísticos contra Israel, em resposta à incursão israelita no sul do Líbano, e a operação em Beirute, que resultou na morte do líder histórico do Hezbollah, como sabemos, grupo aliado ao Irão. Portanto, tratou-se de um dia sem precedentes na história de Israel, em que o sistema de defesa aéreo foi levado ao limite e sem o qual, muito provavelmente, teríamos assistido a uma tragédia. E o facto é que existe esta guerra em curso e ninguém sabe o que vai acontecer a seguir. Israel já prometeu que a resposta vai ser dura, mas não sabemos qual vai ser a resposta. Os Estados Unidos já prometeram ajuda, mas até onde é que vai esse apoio? Sabemos que o Irão atacou diretamente, mas será que ele está realmente interessado que esta guerra escale? Portanto, o Médio Oriente pode ter mergulhado aqui num conflito
com consequências infelizmente imprevisíveis. E não sei bem até que ponto é que o Irão não poderá ganhar alguma coragem nesta fase, com a ajuda e intervenção de um parceiro e aliado, a Rússia, porque a Rússia teria aqui todo o interesse em defender a sua irmandade anti-ordem mundial liderada pelos Estados Unidos, no Médio Oriente, e, como sabemos, as problemáticas geopolíticas estão interligadas. Portanto, permitiria o desvio das atenções da guerra da Ucrânia. E eu queria deixar isto muito claro, que me parece também muito importante. Esta é uma guerra que prova o risco existencial que vive Israel. Israel é uma democracia-chave numa zona do mundo, rodeado por regimes autocráticos, que não aceitam a solução de dois Estados porque querem o genocídio dos judeus. Portanto, a sociedade israelita vive numa ansiedade constante que nós, deste lado do mundo, temos dificuldade muitas vezes em entender. Quanto à segunda parte da sua questão, bom, a União Europeia emitiu, em nome da União Europeia, na noite passada, uma declaração em que condenava o ataque do Irão contra Israel, apelando, obviamente, a todas as partes para exercerem a máxima contenção. E é verdade que a União Europeia está a ter algumas dificuldades em responder a uma só voz nesta crise do Médio Oriente. Se nos lembrarmos que antes do ataque do Irão, a União Europeia tentou e falhou, emitiu uma mensagem conjunta a apelar a este cessar-fogo imediato entre Israel e Hezbollah, porque, como sabemos, tais declarações têm que ser emitidas de forma unânime e a República Checa não concordou com essa declaração e não concordou porque exigia bem que fosse incluído no texto uma referência sobre a retirada do Hezbollah das fronteiras de Israel. Não nos esqueçamos que a população do norte de Israel está refém das armas do Hezbollah. Há quase 100 mil israelitas do norte do país refugiados no sul de Israel. Portanto, Israel continuará a combater o Hezbollah, que viola uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, por contrário, seria permitir que os cidadãos e parte do seu território esteja exposta àquela ameaça fanática daquele grupo terrorista cuja finalidade é simplesmente acabar com o Estado de Israel. Ana Miguel, já volto a si para um minuto final. Vou só ouvir aqui a Mariana Vieira da Silva e o Eduardo Pacheco. Mariana, sobre esta matéria, queria só lembrar que hoje há reuniões, enfim, de líderes políticos europeus relevantes, como Macron com Scholz, e lembrar também que a entrada em cena no Irão lembra-nos que a União Europeia, já neste século, e alguns países europeus em particular, tiveram um papel na questão das sanções ao Irão, e, portanto, é também relevante o papel que a União Europeia pode aqui relevar. Qual é a sua percepção do momento e o que é que a Europa deve ou não deve fazer? Bom, dizia há pouco na pergunta que isto dura quase um ano, mas na verdade isto dura mais de um século. E o contexto em que a situação se agrava e vai escalando numa espécie de espiral imparável de violência, alargando-se a cada vez mais países, não pode deixar de ser preocupante. Eu não posso deixar passar aqui esta ideia de que, no fundo, Israel defende a solução dos dois Estados e é atacado por todos, porque não há absolutamente dúvida nenhuma que contra, ou melhor, que a favor da destruição de organizações terroristas todos estamos, mas nós neste momento já não é disso que estamos a falar. Estamos a ver que, a pretexto dessa destruição de organizações terroristas, como o Hamas ou o Hezbollah, passamos por uma destruição coletiva de um povo, de um país, e essa é que é a solução que efetivamente também impede uma solução dos dois Estados. E, portanto, a forma como tudo isto também marcará as próximas eleições nos Estados Unidos não é positiva para ninguém e era mesmo importante que pudéssemos avançar para um cessar-fogo, porque este escalar de violência, este envolvimento de cada vez mais países naquela região e estes alinhamentos que se aparentam verificar entre a Rússia e países daquela região são perigosos e precisam de ser combatidos. Agora, nesta história já não se pode dizer que há um bom da fita e maus da fita. Nós temos neste momento uma situação explosiva
impeditiva da solução entre dois Estados, relativamente às quais Israel tem muitas responsabilidades. Tudo isto acontece, Duarte, a um mês das eleições presidenciais norte-americanas e numa transição política na própria União Europeia, ao nível das suas instituições, um momento-chave que coincide com este agravamento também. Qual é a sua leitura do alargamento do conflito? Ora bem, a União Europeia, e bem, subscreve as relações das Nações Unidas, onde está previsto a existência de dois Estados a viver em paz e em segurança, lado a lado. E alguns dos países árabes também suportam esta ideia. Não é à toa que Marrocos, Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, para dar alguns exemplos, têm relações diplomáticas com Israel, o que significa o reconhecimento da existência de Israel. Só que nós temos radicais de ambos os lados. Temos radicais do mundo árabe, que não querem a Palestina desde o Jordão até ao mar, o que significa o desaparecimento do Estado de Israel. E há outros que dizem abertamente, o Irão diz abertamente que o Estado de Israel tenderá a desaparecer. Portanto, esses são radicais. Mas por parte das autoridades israelitas, nos últimos anos tem havido uma não aceitação sequer já desta possibilidade dos dois Estados. Alguns discursos são oficiais a dizê-lo, outros mais mitigados, mas depois a prática da política de colonatos que tem estado a ser desenvolvida, nomeadamente na Cisjordânia, torna inviável amanhã a existência de um Estado soberano. E, portanto, pela prática, tem estado a inviabilizar que amanhã a solução dos dois Estados aconteça. Como é que isto se resolve? E sem isso não há solução. Ora bem, vamos viver um momento muito complicado, porque eu acho que neste momento os radicais estão com o sangue na guerra e, portanto, vão continuar, quer de um lado, quer do outro, a escalar esta violência. Como é que isto poderá evoluir? Por um lado, as eleições americanas, como fez referência, podem aqui ser importantes. E eu aí... Sendo que o Presidente só toma posse em janeiro. Em janeiro. Eu aí tenho receio que esta escalada esteja a potenciar a vitória de Trump. Porque tenho esse receio, porque pode haver eleitorado árabe que estava disponível para votar no Partido Democrático Kamala Harris e que não se sente muito, muito satisfeito com as posições da atual administração de apoio a Israel e que se abstenham. Basta que eles se abstenham, como aquilo está preso por arames, para que o Trump possa vencer. E, portanto, se o Trump vencer, o Israel vai sentir-se confortado e o primeiro-ministro Netanyahu vai se sentir confortado para prosseguir a sua política. Se ganhar a Kamala Harris, pode haver aqui uma atitude mais moderada da administração americana que acaba por influenciar as decisões de Israel. No minuto, Ana Miguel, estas eleições presidenciais norte-americanas podem efetivamente ter o condão de acalmar a situação ou teme o contrário, de um agravamento ainda mais do clima extremado? Eu creio que o estado das relações internacionais da administração Biden é muito mais complexo do que algum dia foi. Mas, independentemente do resultado das eleições entre Donald Trump e Kamala Harris, é provável que a política externa dos Estados Unidos em relação ao conflito do Médio Oriente não sofra mudanças tão significativas, porque ambos os candidatos, apesar das suas diferenças de abordagem, mantêm o compromisso com a segurança de Israel e a contenção do Irão. Embora Trump adote uma postura mais agressiva, é certo, e a Kamala Harris uma linha mais diplomática, a relação próxima com Israel e o objetivo de evitar esta proliferação nuclear iraniana continuam a ser prioridades centrais para qualquer administração. Eu queria só terminar com o seguinte. Eu creio que, e isto também em resposta à Mariana Vieira da Silva, que nenhum país pode permitir que o seu território e a população fique à mercê de ataques de um grupo armado. Mas também concordo, obviamente, que é crucial que ambas as partes evitem uma escalada que possa resultar em mais perdas de vidas inocentes e uma mais instabilidade naquela região. Muito obrigado, Ana Miguel. Voltaremos a contar consigo em breve, nas próximas semanas, nesta rotatividade de eurodeputados. O nosso programa Casa Comum tem como painel residente Duarte Pacheco e Mariana Vieira da Silva. Encontramos-nos na próxima semana para mais um Casa Comum. Euronet Plus.